Salve, salve! Você está no Além do Consultório, um programa... Afonso, acho que eu perdi a mão, cara. Como é que mesmo a gente introduzia essa parada aqui? Calma, eu nem sei mais se você tá no papel ou não tá, caralho. Aí, você tá no papel? O Afonso adora quando eu improviso, né, Afonso? Fica pegando ele de surpresa, assim... Obrigado por ter clicado aqui. Você está no vídeo sim do Além do Consultório. Eu sou o Fábio Chan e esse aqui é o... Guilherme Afonso. E no dia de hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Afonso? Hoje é dia de entrevista, Afonso. Quem é que a gente vai entrevistar no dia de hoje? Hoje nós vamos entrevistar a Paula Napolitano, que eu chamo carinhosamente de Paulinha. Ela que é especialista em sexualidade humana, ela é terapeuta, ela é formada em psicologia, também tem especialização em terapia sexual, ela dá aula em cursos de pós-graduação, escreveu o livro Sexplicando, que inclusive vocês podem encontrar na Amazon, e vai bater um papo muito legal com a gente hoje sobre sexualidade. Afinal de contas, o que é sexualidade? O que é sexo? Tem diferença? Não tem? Vamos falar de algumas dificuldades. O que é disfunção sexual? Mas o que chega para o consultório? Enfim, então vou bater um papo sobre isso daqui. Inclusive, como isso aqui pode chegar a comprometer a saúde mental. E Afonso, super trunfo é o que, Afonso? Qual que é o super trunfo aqui? Mano, eu falei, ele tá subindo muito, o que ele vai entregar? A gente tem uma convidada extremamente especial por dois motivos. Primeiro, é um assunto que me gera extremamente curiosidade. Tô aqui com a minha mão suando, e não é porque eu tô gravando, é porque a gente tá falando de sexo no dia de hoje, mas especial porque você conhece ela, foi sua professora, né, Afonso? Quem é? Apresenta você, então, Afonso. Nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com a Paulinha. Ela já foi minha professora, já foi minha colega de turma. Ela fala sobre um tema que é difícil achar psicólogos que dominem muito profundamente esse tema, e é um dos pilares da saúde humana que muitas vezes é negligenciado ou deixado de lado diante do trabalho ou, por exemplo, da criação dos filhos. Estamos aqui com a Paulinha, uma terapeuta especialista em sexualidade. Eba, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro pelo tema e pelo trabalho de vocês ali para trabalhar isso além do consultório, né? E por estar aqui com o Gui, que é um amigo, né? A gente já se conhece há muito tempo, fez a formação juntas, uma das formações, né? E a gente tem uma amizade super legal, uma troca muito rica, assim. E vai ser muito legal a gente trocar aqui, nós três. Só uma coisa, Fábio, tem uma coisa que você me chama de Afonso e ela me chama de Gui. E esse é o primeiro momento que vai ter esse duplo chamado aqui dentro. Problema da audiência. Ela que se vire, na verdade, conciliar aqui. Porque o Afonso é o meu Afonsinho, eu não vou mudar. Vai continuar assim. Mas Paulinha, que eu aprendi você chamar de Paulinha, porque o Afonsinho só chama você de Paulinha, então, desculpa, eu vou chamar você de Paulinha. Paulinha, uma das coisas que eu tava perguntando pro Afonso, assim, que profissional, como a gente apresenta você como profissional? Porque tem gente que fala assim, sexóloga, tem gente, por exemplo, é sexóloga, mas é sexóloga? Sexóloga tem formação? Não. Sou uma terapeuta especializada em quê? Como que você se sente bem apresentada? Eu tenho aqui lá a sua descrição no Instagram, mas como que é o jeito certo de apresentar você? É psicóloga e terapeuta sexual. O sexólogo pode ser qualquer pessoa que estuda sobre sexualidade, sem ter necessariamente uma formação em psicologia. Então, o sexólogo é um estudioso da sexualidade. Terapeuta sexual, só duas formações podem ter, que é o psicólogo ou o médico. Então, depois da faculdade de psicologia ou de medicina, você pode fazer uma pós-graduação para terapia sexual, que daí você vai atender pacientes no consultório com disfunções sexuais, com dificuldades na sexualidade. Agora tudo começa a fazer sentido, porque é verdade, você começa a dar, fulano é sexólogo, e aí as pessoas não têm uma formação. Agora entendi a diferença entre um sexólogo e um terapeuta sexual. Beleza, ok. E o grande tabu que você falou, né, da sexualidade, é que, infelizmente, nem na faculdade de psicologia, nem na faculdade de medicina, a gente tem sexualidade. Então, às vezes, o médico é, por exemplo, ginecologista, urologista e não teve sexualidade. E na psicologia também não. Então, para a gente ver o tamanho
deste tabu. E nem em casa, hein? Quero deixar aqui que muitas vezes nem em casa, pai e mãe fala sobre essas coisas, você tem que descobrir com os amigos da escola e todo mundo ensina errado essa parada aí. Ou com a pornografia, que aí piorou, né? Se você for ali para aprendizado na pornografia, o negócio é feio. E é interessante isso que a Paulinha falou, que na faculdade, de fato, a gente não teve, e eu fui trabalhar, a primeira área com quem eu fui trabalhar foi com idosos. Eu tava falando até pro Fábio antes da Paulinha chegar, eu fui trabalhar com idosos e foi na especialização em psicogerontologia que um profissional que não é psicólogo falou, gente, acho que foi um enfermeiro ou um médico, ele falou, vocês têm que falar de sexualidade com seus pacientes idosos, terceira idade tem sexualidade, e muitas vezes isso é uma área problemática, uma área que traz sofrimento, muitas vezes eles têm comportamentos super de risco, porque eles não tiveram orientação e são de uma geração passada, vocês têm que perguntar sobre isso. Foi a primeira vez, olha que louco, não foi na faculdade de psicologia, foi na especialização em psicogerontologia, que foi a primeira vez que me falaram de você tem que falar desse assunto. Porque sexualidade já é um tabu. E dentro do tabu, a gente tem os tabus maiores. Sexualidade na terceira idade é um deles também, né? Então... Caramba, é um Inception, uma matriosca de tabu, né? Você tira uma bonequinha, tem outra bonequinha dentro. E o que o Fábio falou, né, dos pais, ou de aprender em casa, claro, que eles também não tiveram. Então, muitas vezes a gente também cobra, mas os pais não falam, sim, é que eles não sabem o que falar, como falar. Por isso que esse papo aqui é super legal e é super rico para qualquer idade, né? Faz muito sentido, olha só, a nossa convidada já tá brifando o tema já, Afonso. Olha só como ela já tá chamando a curiosidade da audiência pro tema. Então vamos lá, Afonso, o que é o papo de hoje que a gente pensou, talvez, para a Paulinha dá para falar várias coisas, a gente ficou em dúvida de escolher alguma coisa, né? A gente tem um tópico aqui de 7 itens possíveis, pelo menos, com vários, mas ok, o que a gente escolheu, talvez, né, Afonso, para trazer para o dia de hoje aqui, para conversar com a Paulinha, para aproveitar a presença dela? Isso que o Fábio falou é verdade, né? Daria pra gente fazer uma temporada de entrevistas sobre vários temas com a Paulinha, mas para dar esse... Fica a dica, hein, Paulinha? Fica a dica. Talvez eu fazer uma temporada aí. Mas para dar esse gostinho de introdução, de preâmbulo, de prefácio, seria muito legal se a gente pudesse hoje abordar esses principais vilões, essas principais queixas que aparecem no consultório de um terapeuta com especialização em sexualidade, né? Quais são esses principais inimigos da vida sexual saudável, feliz das pessoas, que muitas vezes não é abordado na grande mídia, não é abordado em posts de Instagram, quando é abordado é de um jeito super distorcido, e a gente tem aqui a oportunidade de estar falando com uma pessoa que tem muito domínio, inclusive é professora nesse tema, né? Inclusive, tudo que eu sei de sexualidade, eu devo a Paulinha, e meus pacientes que já foram ajudados por mim devem muito a você, justamente por causa disso. Mas esse tema, né, dos vilões da sexualidade, ele é super legal, porque normalmente quando a gente tem alguém ou algum paciente com alguma demanda da sexualidade, a gente vai achar que é uma coisa específica, a pessoa deve ter tido algum trauma, e a pessoa normalmente vê com isso, mas eu não tive, se não teve, não trauma, eu não sei o porquê, e normalmente não sabe mesmo, porque não é uma coisa, é um monte de coisas ao mesmo tempo e misturadas, né? E aí o psicólogo não sabe muito como ajudar, porque não teve uma formação, o médico também não. Ele não sabe com quem conversar, porque vai conversar com os amigos, vai vir tudo distorcido. Por isso que muitas vezes eu dou supervisão para psicólogos em sexualidade, porque vai chegar, né? E eu acho que é isso, assim, muitas pessoas estão sofrendo por questões ligadas à sexualidade em silêncio, sozinhos, achando que são um ET, que são os únicos, e desnecessariamente, porque não são os únicos, tem muita gente na mesma situação e tem muito que ser feito, que a sexualidade é para ser vivida de uma maneira saudável e prazerosa, acima de tudo, né? Caramba, você falou uma coisa que é extremamente interessante, porque assim, a gente, né, que já atende dentro do consultório, já vem muito sujeito que acha que o que está acontecendo com ele é exclusivo dele, né, e ele já tem até vergonha a respeito do que está acontecendo na vida dele, seja por alguma coisa de como ele lida com o sentimento, com o próprio pensamento, a questão do selfie dele, seja o que for, a gente já vê muitas pessoas com esse, nossa, isso aqui é só meu, e olha o que você...
isso dentro da sexualidade, às vezes a pessoa ainda acha que é um problema exclusivo dela, na verdade, e tem mais vergonha, impedimentos de falar. Dito isso, Paulinha, vamos para a pessoa que está em casa assistindo a gente. Eu sou muito cara da televisão ainda, né, de auditório. Você que está em casa assistindo a gente, o que são possíveis problemas para um terapeuta sexual? Então, assim, para a pessoa começar a falar assim, olha, isso aqui são possíveis problemas que poderíamos listar aqui de problemas vinculados à sexualidade. Um instante antes, Paulinha. Somando a pergunta do Fábio, eu queria só, antes da gente entrar nesses principais temas que vão sendo trazidos como dificuldades dentro do consultório ou chegam como queixa, eu queria saber como é pra você, isso é uma curiosidade que eu sempre tive, como é pra você, uma mulher... e quando eu te conheci, eu te conheci uns 10 anos atrás, você era bem jovem, já atuava na área da sexualidade, já tinha essa especialização. Como é para você tratar desses temas, tanto em público, como em palestras, e talvez assim em programas de televisão, entrevistas como a nossa, e como é tratar dentro do consultório, especialmente assim, eu imagino que às vezes você esteja sentada com um homem falando sobre suas dificuldades sexuais, você e eles ali dentro de uma sala, se inclusive isso pra você é uma questão, né, atender gêneros diferentes, como é isso pra você, antes desses principais problemas que chegam no consultório? Pra mim, na verdade, eu acho que sexualidade nunca foi um tabu. Então, é como se eu estivesse falando de mais algum tema, tanto que os pacientes normalmente, quando chegam, eles estão super inibidos, né? Mais ainda os homens, por eu ser mulher, né? Então, assim, eles ficam todos com dedos e tal, e às vezes eu vou até brincando de uma forma super respeitosa com o tema, porque é necessário, né? Mas e aí eles falam, nossa, mas se tornou tão natural que não parecia que a gente estava falando de sexo, porque foi... E para mim o sexo sempre foi assim, algo mais natural, assim, quando eu conversava na adolescência com amigos, e não todos meio já falar comigo, conversar não sobre sexo só, mas sobre os outros temas e o sexo também. Então, para mim o sexo não é muito um tabu para falar. Então, eu estar exposta, então, por exemplo, gravar vídeo, eu detesto. Eu fico super tímida, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu falo de sexo, mas eu sou tímida. Então, eu odeio gravar vídeo, eu fico super nervosa, sou a mão, meu coração fica aqui e tal. Quando é bate-papo é muito mais tranquilo. Para fazer palestra, quando tem interação é muito mais tranquilo. Mas então eu acho que a dificuldade maior é mais nesse sentido de me expor do que de falar com o tema propriamente dito. E aí eu acho que, não sei, mas eu acho que de alguma forma, por eu trazer esse tema natural, trazer esse respeito e justamente mostrando para essa pessoa que está todo mundo, de alguma forma, dentro do mesmo barco, as pessoas acabam se sentindo mais tranquilas em relação a isso. Então, eu acho que fica um ambiente acolhedor, respeitoso e natural. Então, eu acho que acaba não ficando tão complexo nesse sentido. Que legal. O que você falou agora é uma das ferramentas que eu e o Fábio a gente gosta muito, né? Quando a gente fazia os programas do Além do Consultório temáticos, a gente sempre colocava como uma estratégia buscar uma espécie de normalização de algumas coisas, né? Essa experiência do excepcional só acontece comigo, eu estou quebrado, é um problema. E somando ao que você falou, Paulinha, eu me pergunto assim, você acha... Antes da gente entrar também nos problemas principais, você acha que sexo, a palavra sexo, você acha que ela ainda é entendida de uma maneira muito restrita? Porque a minha percepção é que as pessoas entendem assim, sexo é ficar nu e ter penetração pênis-vagina. Parece que é sempre isso. E aí no consultório, obviamente a partir das aulas que eu tive com você, eu às vezes enfrento uma grande batalha para ampliar esse conceito. Como é a sua percepção sobre isso? Totalmente, né? Então, essa coisa do sexo é ligado principalmente que é heterocentrado, né? Então, é pênis-vagina, que já reduziu, né? Já tirou um monte de gente ali do meio e acaba ficando numa coisa muito reducionista, em que vários mitos que a gente tem da sexualidade consistem aí, justamente, né? A próprio termo preliminares a gente usa como, tipo, pré-sexo, quando, na verdade, preliminares é do último encontro sexual até o próximo. Tudo que acontece no meio do caminho são preliminares.
e de coisas que, inclusive, não são sexuais. Porque o que enche e esvazia o copo do desejo de cada um é um mundo de possibilidades. E aí é que a gente vai começar a destrinchar e entender que sexualidade é algo muito maior e, obviamente, único para cada um, ou para cada casal e assim por diante. E em cada ciclo de vida, época de vida é diferente também, né? Perfeito. Eu acho que o Afonso foi para um caminho excelente aqui. A gente ia começar a falar do problema, mas a gente nem contextualizou o assunto. Obrigado, Afonso. Afonso é um cara didático aqui. Então, acho que sim, foi bom conceituar o que é sexo. E aí eu vou fazer aquela piada assim... eu vou trabalhar como host aqui, como se fosse a pessoa de casa, tirando minhas dúvidas aqui com você, mas como se fossem as pessoas de casa, tá bom, Paulinha? Isso, o meu amigo. Isso, o meu amigo, né? Falou para eu perguntar para você. Mas eu acho que tem uma das coisas que você foi falando que é o seguinte, assim, qual é essa definição, então, interessante que o Afonso trouxe, mas o que é sexo, afinal de contas, né? O que é, e assim, a questão da relação sexual. E hoje em dia, querendo ou não, a gente ainda tem uma relação muito da questão heteronormativa também, né? Então, por exemplo, falou de uma vagina e pênis, assim, olha como tem aqui um pensamento já heteronormativo. Então, se você fosse definir, ou como você define dentro, né, do ambiente clínico aqui, o que é efetivamente aqui o ato sexual, o que é aqui sexo, né? Normalmente a gente faz a distinção entre sexo e sexualidade. Então, sexo seria propriamente dito uma relação sexual em si, né? Mas sexualidade é algo muito maior, que contém o sexo, né? Ou não necessariamente também. Então, sexualidade, a gente está falando de afeto, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de valores, a gente está falando de sexo no meio. Por isso que quando a gente fala em falar de sexualidade com as crianças, a gente não está falando de sexo com as crianças. A gente está falando de sexualidade, que é autoconhecimento do meu corpo, respeito ao meu corpo e ao corpo dos outros. Então, a gente vai trabalhar prevenção a abusos. Então, de eu conseguir trabalhar com o meu corpo, de eu aprender a dizer não, dos meus sentimentos, afetos, valores. Então, sexualidade é um conceito maior, né, mais rico, que contém, ou não, o sexo. E aí, pensando justamente na importância da sexualidade, que os pais não estão preparados também, que a sexualidade vai trabalhar justamente para que essas crianças possam respeitar o próprio corpo, o corpo do colega, o corpo dos outros, a partir daí identificar possíveis possibilidades de abuso, aprender a dizer não, trabalhar uma autoestima. Então a sexualidade ela é importantíssima, porque quando a gente fala em libido sexual, que seria o desejo, a vontade, a libido sexual ela advém da libido de vida, de alguma forma, né? E a sexual é uma delas. Então, se a minha libido de vida está prejudicada, muitas vezes a sexual também está, né? Então, por isso que é complexo. Acho que a gente tem que voltar nessa daí. Já tem umas perguntinhas, mas eu tô achando que eu vou abrir uma gavetinha extra aqui. Vamos lá, Afonso. Segue a linha de raciocínio aí. Eu tô tentando organizar também aqui, Paulinha, na minha cabeça, que eu quero abrir um monte de gavetinha, mas a gente tem uma espécie de lógica do mais geral e mais básico para o mais específico e mais complexo. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está tentando percorrer na conversa de hoje. E o Fábio fez uma pergunta que eu queria enfatizar. Você diferenciou sexo e sexualidade, foi muito bom. Você trouxe um tema que, cara, tava passando na minha cabeça, eu não sabia como a gente ia encaixar, que é essa questão de educação sexual para menores de idade, para crianças, para adolescentes, e como isso é fundamental quando a gente entende essa distinção. Então, sexualidade fala sobre afeto, fala sobre autoestima, fala sobre conhecimento do próprio corpo, e aí faz todo sentido se você trabalhar com as crianças. O problema é isso, né? As palavras, elas carregam forças que vão pro palco da política e são distorcidas, né? E aí vira um grande problema. Mas eu queria retomar uma coisa que o Fábio falou, que é essa questão de uma ênfase meio heteronormativa no entendimento sobre sexo e sexualidade, para a gente continuar produzindo essa base da conversa. Eu tenho a impressão de que
sempre quando eu vejo algum sexólogo falando na internet, eles sempre estão dentro de uma referência de homem e mulher. É uma impressão que eu tenho. E aí eu queria saber de você como é que é a parte da literatura e do trabalho em si no dia a dia com pessoas que não são necessariamente hétero, pessoas que são homossexuais ou pessoas que estão dentro do grupo LGBTQIA+, de certa maneira, com todas as suas especificidades, né? Eu já ouvi termos como demissexual, que só consegue se relacionar sexualmente quando tem um conhecimento e uma intimidade mais desenvolvida, e coisas do gênero. Então, me fala um pouquinho como é essas idiosincrasias, essas diferenças no dia a dia? A gente tem várias... A heteronormatividade, ela é o que muita gente acaba usando como referência, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado, porque nisso muita gente se sente de fora, obviamente, né? Então, por isso que às vezes a gente tenta usar, por exemplo, ao invés de falar o parceiro ou a parceira, a gente fala parceria, por exemplo, né? Porque daí você já inclui qualquer pessoa. Então, sempre que você vai conhecer um paciente novo, você também vai perguntar isso. E a sua parceria, como é que é? Quem é? Me conta um pouco e tal. E aí a pessoa já vai trazer, por exemplo, ao invés de você falar parceiro ou parceira, né? Então, a gente vai tentando ir por esses caminhos que consigam fazer com que todos se sintam de alguma forma pertencidos, né? Mas a própria escrita, né, tenta fazer isso quando põe o X, quando põe o E, né? Então, a gente tenta fazer esse agregar, né, de alguma forma. E aí, ou a gente vai tentando assim, então você adequa isso para o seu parceiro ou para sua parceira, ou a gente fala as pessoas de modo geral e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado, e é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Eu mesma, às vezes, me pego caindo um pouco nisso. Então, quando eu falar, sei lá, estava falando de ereção e tal, e às vezes a parceira, fala, o parceiro também, mas a gente acaba entrando nisso, porque às vezes até na própria fala pode ficar meio assim, teu parceiro, parceira, o homem, a mulher, então você fica sempre colocando todos, às vezes não fica nenhuma fala que fica também mais fluida, mas é um ponto de muita atenção, realmente, né, e que vale a pena, eu sempre acho que vale a pena. Tem algumas pessoas que falam assim, mas pra quê? Não sei o quê, a literatura é assim, ou a língua portuguesa é assim e tal. Mas eu acho que sempre quando a gente está querendo agregar e fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, eu acho que vale a pena. Né? Mas eu acho que vale esse alento, assim, pra cá, né? No momento que a gente estiver falando, que isso serve para qualquer pessoa. Quando a gente estiver trazendo, o homem, a mulher, o parceiro e tal. Mas a parceria é uma forma, por exemplo, de trazer isso. Perfeito, perfeito. Ô, Afonso, a gente já não pode ir lá para as principais disfunções sexuais que chegam lá no consultório da Paulinha. Tô curioso, já não deu para esquentar o suficiente? Já podemos introduzir esse assunto já, Afonso? É a primeira preliminar foi boa? Deu para dar uma aquecida? Pronto. Eu tava, deu 20 minutos de gravação, não rolou uma piadinha ainda com conotação sexual até agora. Eu tava esperando a Paulinha, ela não fez. Pronto, Paulinha, eu soltei a primeira aqui. Já pode agora. Tá livre agora. Eu ia fazer uma, mas daí eu falei, deixa aquecer um pouco. Eu ia falar, você tá com ejaculação precoce, tá querendo ficar rápido as coisas? Mas calma. E meu amigo tem esse problema, Paulinha. Então a gente vai falar disso mais pra frente, espero eu, inclusive. Muito bom, muito bom. Falando em homens, vamos aproveitar para as principais dificuldades dos homens. Então, principal número 1, questão de ereção, né? Então, disfunção erétil. E aí, vamos, só antes, não passo atrás. Para realmente a gente considerar que é uma disfunção sexual, ou para ser um tratamento realmente, se a gente for seguir os nossos manuais, DSM, CID e tal, a gente precisa que seja algo frequente, constante, que não seja episódico. Normalmente eles dão ali uma ideia de 6 meses. E a coisa principal, precisa trazer sofrimento ou prejuízo para a vida daquela pessoa ou para a vida do casal. Então não é uma coisa que aconteceu uma vez ou outra em momentos da vida. Isso é ser humano, é ser normal, né? Então, voltando para a ereção, uma falhinha
aspas, né, falha, né, porque nem precisaria ser esse o nome, porque daí a gente já considera que é algo negativo. Uma perda de ereção ou outra não é um problema. É só uma perda de ereção ou outra, né? Faz parte do ser humano. Ufa! Agora, então, disfunção erétil, quando começa a ter com frequência, isso começa a prejudicar, e aí, normalmente, como o homem ele é muito criado nessa coisa do mito da máquina masculina, tem que funcionar o tempo todo, independente da pessoa, independente do momento, independente do contexto. O homem chega para qualquer conexão com qualquer pessoa com um peso gigantesco em cima do ombro. Isso vai lutar contra. Então, se ele teve uma perda de ereção ou ficou meia bomba em algum momento, o que pode acontecer? Na próxima vez, e se eu tiver de novo? E se não funcionar de novo? E aí, se a cabeça de cima está pensando, a de baixo não funciona. Mas isso serve para homens e mulheres, qualquer pessoa. Se a cabeça de cima está pensando, é porque eu já me desconectei das sensações do corpo e do momento presente. E aí vai atrapalhar. Né? Uma coisa, Paulinha, só pra gente, vamos tentar fazer algum comentário em alguns que são dos masculinos, porque eu acho que toca pessoalmente o Fábio e a mim, ou amigos nossos. Faz assim, Afonso, faz assim, você fica nos que brocha e eu nos da ejaculação rápida, vamos dividir tudo, vai lá. Show, vamos dizer... Porque nos que brocham, né, nas pessoas que têm dificuldade de manter ereção, a gente tem um clube do livro que a gente estava discutindo o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e tem um capítulo que ela fala dos principais gatilhos, os temas que envolvem os principais gatilhos de vergonha em homens e mulheres. E em homens é performance. Total. Em homens é capacidade. Então, faz muito sentido isso que você está falando, que é um dos gatilhos mais que tocam mais na vulnerabilidade masculina, é não dar conta, né? Não resolver, é não ser potente. Então faz todo sentido o que você está falando, como isso mexe com a cabeça, né? Do tipo, cara, eu acabei de fracassar quando eu não consigo ter uma ereção, né? Exato. E aí entra justamente e começa a ficar hipervigilante. E aí minha atenção toda que deveria estar no contato sexual, na conexão, fica no pênis. E aí eu fico unicamente prestando atenção nele para ver se tá meia bomba, tá o suficiente, vai dar certo. E aí eu me desconectei de todas as sensações eróticas, me desconectei da minha parceria, me desconectei de tudo lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com performance. E isso eu trabalho muito com os homens nesse sentido, de assim, qual é o objetivo de um encontro sexual? E eu prefiro usar mais a palavra encontro sexual do que sexo, porque não precisa ter necessariamente sexo ou sexo penetrativo. Então, quando você está num encontro sexual, qual é o teu objetivo? E aí eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Quando vocês pensam num encontro sexual, qual que é o objetivo do encontro sexual? Eu nem sei o que é encontro sexual, eu tô casado há 12 anos e eu casei virgem porque eu era cristão, então eu não sei o que é isso aqui. Então, encontro sexual é justamente esse momento de contato íntimo. De contato íntimo, de beijos, abraços, cheiro, roçar um no outro, masturbação, oral, mão naquilo, e assim por diante, que pode desencadear em algo penetrativo ou não necessariamente. Porque muitas vezes, os casais às vezes falam, ou a pessoa, né, a mulher ou o homem, eu tô cansado, eu tive alguma coisa e tal, eu queria um contato, eu queria uma coisa gostosa, mas eu não queria tudo, eu não queria o encontro inteiro, eu não queria ter as preliminares e ainda ter a penetração, mas eu queria uma intimidade, mas aí não pode, então, porque a ideia é de que o sexo tem que ser penetrativo e tal. Então, da gente abrir um pouco mais esse contexto, por exemplo, né? E faz sentido, né? Porque o sexo dá trabalho, cansa, faz sujeira. Então, às vezes é bom. Entendi agora que dá assim, dá pra ficar só com metade do projeto, só necessariamente o projeto inteiro. Faz todo sentido. Exato. E, na verdade, não ser nem metade, ser um inteiro mais curto. E não um TCC. Um menorzinho.
A fala do Fábio é muito boa, né? Cansa, dá trabalho e faz sujeira, né? E porque isso é uma fala real. Eu acho que isso aqui é uma coisa que raramente eu vejo em alguns lugares sendo discutido, que é uma coisa muito do dia a dia de casais em todo lugar. Cansa, dá trabalho e faz sujeira. Então, obviamente, quando você imagina um encontro sexual, você imagina, eu tenho que ter energia, eu tenho que estar disposto e depois eu tenho que fazer um certo asseio de mim, do parceiro e do que aconteceu ali para que a gente possa dar seguimento na vida. Olha isso, a dedicação que exige um encontro sexual. Realmente, imaginar que sempre tem que ser tudo não faz sentido. Não, e como a gente está cada vez mais em tudo tem que ser para ontem e acostumados com essa dopamina rápida, alta e afins, a pessoa fala, vamos assistir o Netflix aqui? Deixa eu comer meu chocolate aqui. Vamos deixar para depois, né? Vamos buscar outras formas. Principalmente se é o caso de alguém que as experiências sexuais delas não estão sendo tão prazerosas assim. Eu vou buscar outras formas. Não vale a pena. E num encontro, que nem o Fábio falou, tô casada há 12 anos. Em relações de longa duração, e nem precisa ser tão longa duração assim, mas tipo, eu já tô casado, já moro junto, contas, casa, trabalho, vida e filhos, então, tá? Você começa a falar, não, depois e tal, e aí tem a comunicação do dia a dia, às vezes se estranham um com o outro, tá esgotado, tá cansado e tal, e aí você vai vindo com tudo isso junto e misturado, né? Ufa, é tão bom quando alguém naturaliza o seu contexto, né, Afonso? É tão bom quando alguém faz isso. Paulinha, indo pro tema do Fábio, que é a ejaculação rápida. Eu tinha mais uma dúvida. A gente passou por um termo e eu só queria ver se eu tô compreendendo bem o que é esse termo. Paulinha, você usou um termo que é o mito da máquina masculina. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa terminologia. Talvez eu até assimile o conceito. O Afonso já falou sobre o conceito de performance, né? Como a Brené Brown vai apresentando ali. Mas tem uma definição só mais fechadinha do que vem a ser esse mito aqui? Esse mito da máquina masculina é esse homem que performa, principalmente com ereção, sempre. Independente do contexto, do momento, da pessoa, ele tem que ter ereção, tem que ter vontade de transar e não pode negar fogo, entre aspas. Então, essa pressão que vai acontecendo muitas vezes lá desde a adolescência e afins, é aquilo. Então, se você está num momento em que você não gostou tanto da pessoa, ou não se interessou tanto, ou bebeu, ou não está num dia bom, ou qualquer que seja o motivo, você fala, mas eu tenho que ir. Porque é isso que esperam de mim, é isso que eu espero de mim, e é isso que eu acho que o outro vai esperar de mim. E aí eu vou me colocando nessa situação que muitas vezes vai me levar a não conseguir ter ereção. Sim. Ou a ficar tão ansioso que eu vou ejacular rápido. Ou, né, ou outros fatores, né? Mas então é essa ideia de que o homem precisa performar e ele deve performar e tem vontade de performar sempre. Tem uma coisa, só para complementar o que a Paulinha trouxe, que é isso tem tem um efeito mais perverso ainda em homens negros. Eu já vi muitos relatos de homens negros em alguns projetos que falam sobre sexualidade saudável, masculina, né? Que o homem geralmente ele não tem espaço também, né, para compartilhamento, não tem espaço para colocar essas questões que não seja um ambiente de futebol, putaria e zoeira. A gente não tem tantos ambientes assim para falar de sexualidade de um jeito legal, né, de um jeito saudável. E já tem muitos relatos sobre homens dizendo que esse mito dessa questão de dar conta, né, como é que é? Máquina masculina? Máquina masculina, Esse mito recai principalmente sobre eles por conta de anos e anos e anos que isso foi sendo trabalhado em pornografia, trabalhado em revistas pornôs, no sentido de tamanho do pênis, no sentido de que eles sempre estão disponíveis ao sexo. E isso faz com que eles sejam despersonalizados como indivíduos que merecem carinho, cuidado, estar dentro de um relacionamento monogâmico se eles desejarem. E a mulher negra também, né? Como mais ainda um lugar, inclusive, de objetificação dessa mulher, né? Então, sem dúvida. Né? A globeleza, né? Exatamente. Perfeito, e aí, assim, então, mas eu acho que é muito importante a gente falar de uma coisa, né? A gente já parte
de um lugar muito díspare quando a gente fala em mulher e homem, na forma como nós somos criados. E isso vai impactar diretamente na nossa sexualidade. Então, quando a gente está falando do homem, então, nasceu um menininho lá pequenininho, ó, o pintinho, esse vai ser macho, esse vai não sei o quê. Aí o menino pequenininho com a mão no pintinho, já tá pondo a mão no pintinho. Então, a gente superestimula essa sexualidade masculina desde que ele é criança. Além disso, ele tem contato com o órgão genital. Então, a água do banho cai no pintinho dele, ele sente o gostosinho. A cueca roçando, ele sente o gostoso, ele vê o pintinho ficando duro, ele já começa a perguntar quando criança pequena, por que tá duro. Então, a gente tem todo esse contexto, o homem é criado de uma forma muito, sexo é uma coisa, amor é outra, e eles podem estar interligados, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E fora isso, o homem, tem estudos que mostram que ele é um pouco mais visual do que as mulheres. Pode, né, de modo geral, mas pode ter. E o que não falta é estímulo visual, obviamente, né, mais ainda com a pornografia, mas no dia a dia. Então, tudo isso, o menino vai ficando adolescente e tal, vai ficando no banheiro, deixa lá, tá fazendo as coisas dele. É valorizado, tá tudo bem, a gente sabe e tá tudo certo. Ficou com várias é o garanhão e assim por diante. Então, a gente tem esse copo do desejo masculino que costuma estar com frequência mais cheio, por todo esse estímulo e esse mito dessa máquina que quer e olha para sexo e é valorizado e tal. Nas mulheres, a gente tem exatamente o inverso. Então, a gente tem a menininha bebê que nasce e fala, só vai transar depois dos 30, hein? Já fala com uma voz mais baixinha, de uma maneira mais delicada, um jeito mais doce. Aí a menininha senta de perna aberta, fecha essas pernas, não pode, tira a mão daí, isso é errado. O órgão dela é para dentro, ela não tem esse contato. Não se usa nem o nome, não se usa o nome vulva. As pessoas nem sabem que existe vulva, é vagina, que é incorreto. Vulva é toda a parte de fora, vagina é o canal. Então, a gente não escuta esse nome, então nem tem nome correto para genitália feminina. Para você lavar no banho, não tem nome. Tem borboletinha, periquitinha, Então, ela é reprimida na sua sexualidade. Ela vai crescendo com amor e sexo, são uma entidade só, né? Ela vai crescendo, porque você não pode. Olha a roupa que você está usando. O que vão pensar de você? Ficou com várias, aquilo outro. E ela vai sendo ensinada que sexo está na lista dela lá embaixo. E para agradar a parceria. Porque a mulher ela é muito criada para agradar aos outros, né? E fora isso, ela não é tão visual quanto os homens. Ela é mais auditiva. É por isso que muito de uma conversa legal, inteligente, de um flerte, não sei o quê, a mulher valoriza muito mais. Então, tende ao copo do desejo feminino estar mais baixo. Então, a gente já sai de uma discrepância e de uma coisa muito irreal. Então, o homem se masturbar, ok, a mulher não. Então, ela nem conhece o corpo dela. Se eu não conheço meu corpo, minhas zonas de prazer, como é que eu... Então, tudo isso vai impactando, enquanto eu tenho desejo de sexo, o quanto eu posso falar sobre sexo e assim por diante, né? O bom da Paulinha é que ela já dá uma aula completa aqui. A gente faz meia pergunta, ela responde 3 já pra gente, né, Afonso? É uma maravilha. Eu adoro o tema, então... Eu entendo, Paulinho. Agora eu fiquei em dúvida, Afonso. A gente já começou a falar das mulheres, que também me gera outras curiosidades. Vamos fechar um pouco ali no dos homens, depois a gente vai pra lá? Pode ser? Pode ser. Ah, bom. Então vamos lá, ejaculação rápida. Isso, vamos. Demorou demais pra falar desse assunto aqui, já não tô me aguentando. Já tô. Ejaculação rápida normalmente é quando essa ejaculação veio mais rápido do que... E aí é difícil, porque ejaculação rápida não existia, né? Porque como o prazer era o foco, era o homem, não importava o tempo em que ele gozava, né? Se ele gozava rápido, teve o prazer dele, tá bom. Tanto que só surgiu nos manuais há muito pouco tempo, porque o prazer feminino, principalmente, passou a ser considerado, né? Mas então é difícil medir o que é ejaculação rápida. Rápida para quem? Rápida em segundos, rápida em minutos, rápida... Mas a ideia é essa, é que é uma ejaculação que acontece antes do tempo que você gostaria. Antes de uma penetração
ou logo depois de uma penetração, e a pessoa não consegue curtir a relação ali. E muitas vezes a parceria pode ficar a ver navios. Uhum. Aí a gente tem o lado oposto, da ejaculação retardada, que não é tão comum como a ejaculação rápida, porque a base da ejaculação rápida é a ansiedade, e a ansiedade de desempenho, coisa que a gente pouco sente, né? E a ejaculação retardada, então, é justamente a ejaculação que não vem, ou que a pessoa fica lá, já cansou, o corpo não aguenta mais, a outra pessoa já está esfolada e a pessoa não consegue. Ou demora muito ou não consegue. Normalmente a pessoa não consegue a ejaculação na penetração, muitas vezes consegue na masturbação, mas não na penetração. Também acontece. Eu já gerei uma curiosidade aqui. A gente volta já na ejaculação rápida ou precoce, tem uma diferença entre os dois termos, mas essa questão da ejaculação tardia, a pornografia deu uma influenciada nisso aqui? Essa é uma percepção que você tem dentro do consultório? A pornografia ela pode impactar em várias coisas, tanto na rápida, quanto na retardada, quanto na disfunção erétil. Ela pode ter, e também na libido, mas então vai depender da forma como isso se apresenta. Mas às vezes pode. Então eu estou tão acostumado com o estímulo tão rápido e tão intenso, em que eu não tenho o início, conquistar o beijo, a carícia, não sei o quê, que eu fico naquela relação, o estímulo não chega tão alto quanto chega, por exemplo, na pornografia, e eu não consigo. Ou eu estou frustrado porque eu esperava uma coisa que não é, e aí eu não consigo me concentrar ali, então tem impacto, sim. Uhum. E a outra e última dos homens que a gente encontra no consultório é a diminuição de desejo masculino, que é uma das disfunções sexuais que mais tem crescido. Né? Então a gente tem ouvido cada vez mais sobre. Desculpa, perdão, só vou voltar numa pergunta ali, que se há diferença entre ejaculação rápida e precoce, depois a gente pode entrar nessa daqui? Tá. Normalmente a gente usa o mesmo, seria para o mesmo objetivo o termo. Tem lugares que fala precoce, tem lugares que fala rápido, mas tanto faz. Ok, tá bom, fechou. Obrigado, Paulinha. E desculpa, essa última que você disse que está aparecendo um pouco mais, como ela geralmente aparece dentro do consultório? Então, com essa, o homem não está tendo mais muita vontade. Então, muitas vezes a parceria quer, procura, reclama, ou fala que não ama mais, ou que não deseja mais, ou que tem outro fora, outra pessoa fora, mas a pessoa não está tendo mais tanta vontade. Ou, às vezes, aparece como secundário. Então, a pessoa traz problema de ereção, e quando a gente vai ver, na verdade, foi uma baixa de libido que levou, obviamente, a uma disfunção erétil, e ela só está trazendo por isso agora. Então, mas normalmente é isso, aquele homem que está cansado, ou está estressado, ou não tem tempo, ou diz que vai deixar para depois e não apresenta essa vontade, e normalmente a parceria sente falta. Ok. E a minha pergunta, Paulinha, nesse sentido, você um pouquinho antes do nosso discurso, você começa a falar sobre a libido e inclusive como essa libido de vida, enfim, e como também nós temos essa libido sexual. Aqui, você me falou, olha, essa falta de vontade pode ser um reflexo dessa baixa libido que esse homem sente nesse caso específico aqui. Eu não sei se é o momento, se a gente até vai ter tempo assim, mas que são elementos esses, né, que acontecem dentro da pessoa que influenciam? Porque tem uma coisa que é excitação, tem outra coisa que é prazer, excitação e libido, são coisas diferentes, a gente dá nomes. E aí eu não sei, é que aqui a gente está tentando ser técnico, né, Afonso? Já tentando entender os processos por detrás, é coisa da nossa prática aqui, de entender o porquê chegamos àquele comportamento. Eu não sei se é fácil explicar isso, ou a gente dá, Fábio, se a gente explica no próximo programa, vamos pro caso das mulheres agora. De uma maneira bem simples, tá? A libido, ela seria o desejo, ela seria mental. Normalmente começa na cabeça. Então eu olho, eu penso em alguma coisa, eu vejo, eu sinto um cheiro, eu tenho uma memória. Então a libido começa na mente. A excitação, ela vai pro corpo. Então é quando o meu corpo começa a manifestar essa libido que veio para ele, com ereção, com lubrificação, com a respiração mais rápida e tal.
E aí, com essa aumentando essa excitação, eu tenho a possibilidade de chegar no orgasmo e tal. Mas a gente tem muito no ciclo de resposta masculino. Desejo, excitação, orgasmo, relaxamento. Seria o ciclo linear. Mas a gente tem, desde 2000, um novo ciclo, que é chamado de ciclo circular. E o que é o principal ponto dele? É que existe uma coisa que é chamada de desejo responsivo, que é diferente do desejo espontâneo. O espontâneo é esse, que parece que vem, que é esse que a gente está acostumado. Você, fiquei com tesão, estou com desejo, estou com libido. Só que esse, na verdade, ele só vem em 3 situações. No meu boom hormonal, porque eu estou com todo o hormônio ali. Quando eu estou no início de um relacionamento, paixão, química, pele, cheiro e tal, ou quando o meu copo do desejo está cheio. Só que os homens, de modo geral, por toda a criação que a gente falou, costumam estar com o copo do desejo cheio. Então é mais comum eles terem o desejo espontâneo, que aparece. Só que a gente partiu, porque o estudo da sexualidade também veio de homens, estudando a sexualidade. Então a referência é essa, desse desejo que brota. Então quem não tem esse desejo que brota, parece que está errado. Só que não. Aí a gente tem esse desejo responsivo, que é um desejo que ele não brota, eu não tô... Mas eu começo a lembrar de alguma coisa, eu tive um papo legal com minha parceria, eu tenho um beijo gostoso, ele fez uma coisa que eu gostei, a gente está se abraçando e o meu desejo aparece respondendo a um estímulo, que para mim é adequado. Então, tem essa outra questão que muitas vezes a gente vai ver no consultório chegando, meu parceiro, minha parceira não tem desejo. Tem, só que só tem o responsivo e não o espontâneo, né? Então... Desculpa, é por isso, então, que quando eu começo a lavar a louça, tirar o lixo, fazer os trabalhos de casa, é esse que surge aí, é isso? Exatamente. Agora eu vou fazer um manual de boas práticas aqui em casa, o que eu tenho que fazer, então, durante o dia. Porque ao invés, fica a dica, hein? Para homens e mulheres. Ao invés de você reclamar com a sua parceria, faz tempo que a gente não precisa ter, faz tanto tempo, vai ser que é um pé no... Se você acha que reclamar vai ajudar a pessoa a ter libido, gente, por favor, né? Uhum. O que você está fazendo para a libido da sua parceria aparecer? Peraí, que eu vou aproveitar a piada. E não adianta aparecer pelado de uma vez, que isso não vai aumentar. Já sei que não vai aumentar, ainda mais se for o caso de mulher que não é tão visual. Exato, não funciona. Muito caso. bom. Vai lá, mas eu ponho uma massaginha, você tá muito cansada, tá muito estressada, deixa eu te fazer uma massagem. Olha aí as dicas. Já muda. Deixa eu tomar nota aqui pro meu amigo, eu vou falar pro meu amigo lá. Eu não vou. Eu tô anotando porque eu queria colocar esses temas mais pro final, mas isso que a Paulinha trouxe me faz pensar muito alguns pacientes que usam medicação psiquiátrica têm vários desses efeitos colaterais na libido, no desejo, na possibilidade de como desempenha sexualmente, então, mas não vou abrir ele agora. E tem um outro que é esse mito da espontaneidade, esse desejo responsivo, esse desejo espontâneo. Tem uma coisa que me pega com alguns pacientes que é, tudo bem, a mulher talvez, a mulher ou o homem, ele vai ter que partir mais para esse desejo responsivo. Mas, e essa aqui é uma pergunta mesmo que eu quero fazer agora antes da gente ir para mulheres, já aproveitando para essa passagem para os temas das mulheres. Muitas pessoas não assumem... Vou reformular. O desejo responsivo é um problema. Por que ele é um problema? Porque ele exige que a pessoa, primeiro, assuma que ele existe, porque senão ele é uma entidade que nem participa do raciocínio, e domine a estrutura de fazer ele acontecer. A pessoa tem que ter maior sensibilidade para ir percebendo a coisa aparecendo, o casal tem que entender que essa é a dinâmica e tem que ocorrer várias coisas aqui. O desejo responsivo é um problema, a maioria dos casais não sabe usar isso. É verdade, porque é isso, assim... como a gente parte do pressuposto que a gente teria que ser espontâneo, se eu não estou com espontâneo, eu começo a evitar qualquer coisa que eu falo assim, não, nem vou, ele começou a me beijar, não, deixa eu sair, tô cansado, tô com sono, não sei o quê, porque eu acho que eu deveria estar. Então a gente não dá oportunidade para ele aparecer. E outra coisa, muitas vezes... Peraí, Paulinha, peraí.
Peraí, Paulinha. É que as pessoas que estão só ouvindo não viram a cara que o Afonso disse. O Afonso estirou o dedo dele com uma cara de assim, é isso mesmo, Paulinha, fala mesmo, Paulinha, você tá certíssima. Porque isso não dar a chance pro desejo acontecer é um problemão. Porque senão não dá as pessoas têm medo, né? Isso que é uma coisa que a Paulinha falou é muito importante, né? Quantas vezes não vi relatos de pessoas falando assim, cara, beijo virou um problema na minha relação porque o beijo é um gatilho de que alguém ali quer alguma coisa a mais, então a gente nem se beija mais. Exatamente. Você começa a evitar tudo que pode levar principalmente quando o casal, por exemplo, só se beija pré-sexo. Então, e aí muitas vezes a pessoa se sente meio usada, se sente meio assim, bom, mas só vai me dar carinho físico quando quer algo, aí ela já começa a ficar irritada e já começa a associar negativo com isso. Então, por isso que todos esses contatos, eles deveriam acontecer em outras oportunidades, inclusive para encher o copo do desejo. Uhum. Porque lembra que a gente falou, os preliminares são do último encontro sexual até o próximo. Tudo que eu estou fazendo nesse caminho vai encher ou esvaziar o copo do desejo. Então, no momento em que eu possibilito um contato para o desejo responsivo aparecer, significa que ele também pode não aparecer. E aí eu também vou ter que respeitar. Uhum. Só que eu também preciso entender que eu estou enchendo o copo. Então pode ser que naquele momento não vai ter o resultado que eu gostaria, mas vai ter em outro. Só que se a pessoa veio beijando ou querendo fazer a massagem, não sei o quê, e não teve o que ela achou que teria de imediato, ela vai ficar pé da vida. Aí a outra pessoa vai ficar mais ainda ou chateada e não vai querer por mais tempo ainda. Então, isso significa que precisamos estar abertos a namorar. Uhum. E a namorar significa que não necessariamente vai levar a sexo. Na Jovem Pan sempre me faziam essa pergunta. Então você está querendo dizer que tem que ter dia e hora para marcar, para transar, para namorar? Não. Para transar não, mas para namorar sim. Porque, gente, tudo que a gente valoriza na vida, a gente marca. Sessão com os nossos pacientes, consulta médica, com dentista, podcast, né? Encontro com amigo, um almoço. Por que é que cargas d'água com os nossos parceiros ou parceiras a gente não marca, a gente não se prioriza? Esse mito da espontaneidade para o amor e para o sexo acaba com as relações das pessoas. Muito bom. Precisa de dedicação, esforço e empenho. Ó, o Geek tem bichinho de estimação. O Fábio tem também ou não? Tenho 2 filhos, o Matheus e a Alice. Ah, ótimo. Então tá bom. Não tem aqueles dias que você tá só o pó da rabiola, que você não queria ver ninguém, falar com ninguém, você só queria deitar na cama em posição fetal, mas você não pode fazer isso. Porque você tem 2 seres humanos e um outro de 4 patas que você precisa alimentar. Uhum. E você pode fazer não alimentar? Então você vai e vai para essa cama, um dos dois. Tipo, você vai não alimentar? Não. Por que não? Porque, primeiro, depende de mim. Segundo, eu valorizo demais para deixar sofrer ou passar alguma necessidade. Mas ele vai morrer sem um dia sem comer? Não, mas seria como se eu estivesse traindo alguma coisa dentro de mim mesmo se eu fizesse isso. E por quê? Porque você falou, porque ele é importante demais, que eu valorizo demais. Mas a gente não faz isso com os nossos relacionamentos. Sim. Porque é a mesma coisa. Se eu não alimentar o amor ou a sexualidade, vai morrer com o tempo. Não tem outra. Não, só que a gente acha que tá ganho. Tipo, já casei, eu já tô junto, ou são meus filhos mesmo. Não. É um mito romântico. Se a gente não né? nutrir, vai morrer. Porque é esse mito dessa espontaneidade. Sim. Eu já deixei anotado aqui, Afonso, a gente vai fazer um corte dessa parte específica aqui, hora certa para namorar na agenda, que eu já vou mandar para algumas pessoas específicas aqui, tá bom? Gente, olha só, eu sou o cara paranoico aqui do horário e
Eu acho que tem tanta coisa pra gente falar ainda. E eu acho que seria machismo da nossa parte, Afonso, a gente pelo menos não pincelar um pouquinho do outro lado. Então, assim, vou aproveitar a presença da Paulinha, vamos dar uma pinceladinha e aí a gente convida ela pra gente se debruçar. Tem tanta coisa que eu anotei aqui que ainda não teve tempo de perguntar. Pode ser? Pode, vamos lá. Então, a principal que chega nas mulheres é justamente a baixa de desejo de libido feminina. Essa é a mais comum que chega, por tudo isso que a gente tem falado, inclusive, né? Por toda essa criação feminina, por tudo isso de ter que agradar a tudo e a todos, menos a si mesma, por esse baixo autoconhecimento dela, por essas experiências de ter que sempre ir pelo outro e afins. Mas então a baixa de libido feminina é a principal que chega no consultório com muita frequência, e até com essa ideia de que teria que ter o desejo espontâneo e afins, e sem entender que todo esse contexto é que leva esse copo do desejo e afins, né? A outra, muito comum, é a dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Que seria a anorgasmia, que é a dificuldade grande de chegar ao orgasmo ou nunca ter chegado ao orgasmo e assim por diante, né? E o orgasmo ele é o pico máximo do prazer, né? Onde a gente tem toda a contração da musculatura pélvica e às vezes a gente tem inclusive uma noção irreal, né? Quando a gente vê em filmes, eventos, que você vai até a lua, montanha russa, você treme de pé a cabeça e a mulher acha que você nunca tive orgasmo. Mas isso não é. Por isso que eu disse tem orgasminho, orgasmédio, orgasmão, depende. E depende de todo o contexto. Se meu copo do desejo não está cheio, eu vou precisar de muito mais esforço preliminar, momento da relação para chegar nesse pico, né? Sem contar a parte de que a parte de maior prazer do corpo feminino não é supervalorizada, que é o clitóris. Uhum. Então a gente ainda fica na penetração, que só em torno de 20 a 30% das mulheres têm orgasmo com penetração. Olha só, é bem menos do que eu imaginava. Esse dado é alarmante a primeira vez que eu ouvi ele, porque, de novo, a gente vai falando na heteronormatividade, tem uma estrutura machista que é patriarcal da sociedade, é isso, o cara deu o coito dele e acabou. E olha Exatamente. Essa dificuldade que existe. Acho que uma das coisas que você falou, Paulinha, eu vou fazer uma pergunta já, mas quanto a ciência, ela também é machista, porque quem é que está estudando muitas vezes são homens nesse lugar. E a própria questão da sexualidade, né? É isso que você falou, olha, a norma, o padrão era o que se via no corpo masculino aqui, né? E não é o que funciona do outro lado, só que até se descobrir isso, né? Como você vai aportar grana e ter gente, não, vamos fazer um estudo aqui sobre o corpo. Exato. Não, o homem já isso rapidinho a gente faz ali, já entendemos que funciona para o corpo masculino. Então, muito bacana você trazer esse dado, acho que isso aqui é importantíssimo. Deixa eu fazer só uma pergunta, você usou esse termo mais de uma vez, e para mim eu também não tenho um conceito claro, que é o copo do desejo. Achei bonito esse negócio aqui. O que significa o copo do desejo aqui? É uma metáfora que eu uso para ficar mais fácil, essa ideia de que todos nós temos um copo de desejo, que pode estar vazio, metade, cheio, que é onde tem a nossa vontade mesmo, essa nossa libido sexual, a vontade de se conectar com o outro sexualmente e tal. E o que enche o copo do desejo de cada um são coisas diversas, variadas. Coisas sexuais ou não sexuais. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber o que enche e que esvazia o nosso copo do desejo e o que enche e o que esvazia o copo do desejo da minha parceria, né? Então, fica mais fácil da gente entender. E até da gente, muitas vezes, também não ficar só terceirizando o meu prazer, terceirizando o meu problema. Isso, às vezes, as mulheres foram criadas um pouco dessa forma, então ela fala, o meu parceiro, a minha parceira que vão me dar o meu orgasmo. Não, o orgasmo não é dado pra gente. Eu preciso saber, preciso conduzir, preciso conversar. Se eu não sei como chegar, como é que o outro, que não tá no meu corpo, vai saber, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de terceirizar o nosso prazer, né? Maravilha! Outro corte, hein? Terceirizar prazer. Anota aí outro corte que eu preciso mandar para algumas pessoas aqui, Afonso. Desculpa, Afonso, eu estou monopolizando aqui, a gente estava perguntando sobre as questões, talvez, disfunções sexuais vinculadas a mulheres ou as dificuldades aqui. Perdão. Porém, você quer continuar, Afonso? Quer fazer alguma
pergunta. Não, eu só ia falar que uma das dúvidas que eu tinha, você passou pela anorgasmia, você passou anteriormente pela baixa libido, mas os relatos de dor durante o sexo, eles entram em algum lugar aí, Paulinho? Essa é a terceira, aí outro comum da gente chegar, e são normalmente essas pessoas que têm se sentem um ET. Principalmente as mulheres que a gente chama de que tem vaginismo ou dispareunia, que não conseguem ter a penetração. Elas têm uma contratura muito grande da musculatura vaginal que elas não conseguem ter penetração. Às vezes não conseguem fazer exame ginecológico e afins. Então, muitas vezes ela vem para o consultório porque ela já está casada, anos, com seu parceiro ou parceira e, por exemplo, quer engravidar. Porque aí a pessoa fala, como que pode, casado, sem ter penetração? Não, tem penetração vaginal, mas tem encontro sexual. Tem prazer, tem orgasmo e afins, né? E tem as pessoas que têm dor na hora da relação mesmo, que conseguem ter relação, porque a gente, infelizmente, e a gente tem que mudar isso, a gente normaliza a dor feminina. Então, assim, ter dor de vez em quando é normal. Toma um vinho, faz não sei o quê. Se você não transar, vai procurar fora. Então, assim, dor nunca é para ter em relação sexual. Nunca. Dor é um sinal de alerta do teu corpo e você precisa ouvir. Alguma coisa está acontecendo. Então, essa é uma das causas, e as pessoas ou chegam assim, eu tenho de vez em quando, mas não é sempre, mas é só na entrada. Mas... Não é só. Não é para estar tendo dor. Existe uma diferença que, assim, uma coisa é uma resistência, uma coisa é um incômodo, outra coisa é dor. A vagina, o canal vaginal, está lá relaxado, contraído ali no seu dia a dia. Quando vai entrar, se for caso de um pênis, ou um dildo, ou um dedo, você tem uma resistência que para abrir algo. Até aí está tudo bem. Então, resistência, ok. Um incômodo, eu preciso ficar atento. Então, assim, vou mudar a posição, vou mudar o ângulo, vou ver, porque às vezes é só um ajeitar ali melhor que está tudo bem. Mas dor não pode existir. Porque o meu cérebro vai querer me proteger de dor. Então, quanto mais dor eu tenho, mais o meu cérebro vai contrair e vai atrapalhar para o processo todo acontecer, né? Perfeito. E a outra coisa também, né? Então, a gente tem a baixa de libido feminina, a questão do orgasmo feminino, a dor. Esses são os principais. Esses vão ser os principais que a gente vai ter, assim. Eu tenho uma pergunta, Paulinha, sobre uma coisa que eu já ouvi paciente falar para mim, e eu nunca tô muito dominando esse assunto para conseguir ir nessa linha. Anticoncepcional interfere na libido, interfere porque eu sei que interfere no ciclo hormonal da mulher, né? Isso já me indica que pode ter alguma interferência. Mas existe realmente comprovação de que o uso de anticoncepcional interfere na vida sexual das mulheres ou não? De modo geral, pode ter um impacto, sim, né? Mas o que eu sempre digo que, assim, é como se fosse uma pizza gigante, tá? Tipo, um monte de pedaços, família. A gente vai ter toda a parte biológica, hormonal, fisiológica, a gente vai ter uma parte relacional, a gente vai ter uma parte psicológica, onde vai ter toda a ansiedade de desenho, depressão, nosso histórico, autoestima. A gente vai ter uma parte sociocultural religiosa. Então, a gente tem essa pizza composta por isso. E que cada um vai ter coisas que vão influenciar mais ou menos. Mas, normalmente, é um conjunto. Então, quando a gente tem um impacto nítido, comecei a tomar anticoncepcional, minha libido fez... Aí você fala, pô, ou comecei a tomar antidepressivo, a libido fez... Mas, normalmente, quando você vai investigar, ela já está tomando há muito mais tempo e não estava tendo impacto tão grande. Ou já está tomando antidepressivo faz tempo. E aí você vai ver. Então, é um pouco do anticoncepcional, com as discussões no relacionamento, com a baixa autoestima, com uma depressão que está vindo junto, com uma questão sociocultural religiosa dela, com mitos, tabus e preconceitos, ou está na época em que o filho está pequeno. Então, normalmente... não é um impacto tão grande quanto normalmente a gente gostaria que fosse. Sim. Aí vai fazer os exames para ver, a testosterona.
Normalmente é um conjunto. A parte hormonal, de medicamento, de remédio, você vê um impacto brusco muito rápido. Se não, é um conjunto. E aí, assim, claro, eu posso conversar com o meu médico gineco, ou psiquiatra e tal, para tentar adequar a medicação. Por outro lado, a gente tem muita outra coisa para mexer que vão ter impacto também. Perfeito. Então, basicamente é multifatorial, né? Isso me ajuda a pensar bastante. Mas só aproveitando a deixa, mas o ciclo menstrual porque há uma oscilação de hormônios aqui, em algum momento tende a ser que há uma maior predisposição dentro desse pacote, esse disco de pizza, que a parte hormonal em algum momento varie no caso da mulher, certo? Sim. Tem mulheres que sentem isso mais nítido, tem mulheres que não percebem tanto impacto, mas sim, tem sim. Ok. E na parte, quando eu fiquei procurando outra disfunção sexual feminina, é porque juntou-se hoje em dia, de acordo com o CID, né, o disfunção de desejo e de excitação. Então, eles colocam numa mesma categoria. Então, baixa de lubrificação, de libido, ele entrou para uma categoria única, né? Okay. E a gente tem, nos DSMs, disfunções sexuais induzidas por drogas e medicamentos. Eu ia neste lugar. Eu anotei duas coisas aqui que um pouquinho nesse lugar. Uma delas era isso, né? A multifatorialidade, né? Essa característica multifatorial das disfunções sexuais. E tem uma fantasia nos pacientes quando eles trazem essas queixas para a clínica que é uma questão muito isolada que a gente vai atacar durante 2, 3 sessões e vai resolver. Isso é mentira. Né? Esse é o maior desconforto das pessoas com a nossa profissão, né? Nunca é simples e a gente nunca tem uma resposta fácil para dar para as pessoas. Mas é por isso que talvez a gente não seja substituído por inteligências artificiais, né? Tão rápido. Também. Mas eu ia perguntar, e eu agradeço por você ter falado do anticoncepcional, porque você já me ajuda a entender as questões relacionadas a antidepressivo, processos depressivos, ansiosos. Mas eu penso muito sobre um hábito que às vezes eu vou estimular os pacientes a fazer uma experiência e normalmente eu me dou mal quando eu vou estimular os pacientes a fazer essa experiência, porque eu acho que eu avanço muitas casas muito rápido, né? Que eu falo assim, vocês já foram no sex shop? Vocês já compraram brinquedinhos? Vocês usam lubrificante? Como é que rola, tal? Tem velas aromáticas, coisas do gênero, uma algeminha. Quando eu vou nesse lugar, alguns pacientes fazem, não, e dá uma afastada. E traz um certo incômodo de fazer a experiência. Então eu nem coloco como tarefa de casa. Como é essa percepção pra você do sex shop, brinquedo sexual, essas coisas? A gente tem quando a gente começa, né, em qualquer área, na sexualidade, assim, você quer aplicar técnica. Aprendi as técnicas, era assim. Só que na verdade você tem que ainda esperar um pouquinho, né? Seria uma aplicação de uma técnica, entre aspas, né? Quando muitas vezes uma coisa que ajuda a pessoa perceber que às vezes ela tem um repertório baixo, que ela não se conhece tanto. Então, uma das técnicas que eu uso muito para trabalhar com aprender sobre o copo do desejo a pessoa vai pensar em 3 experiências sexuais que ela teve, 3 encontros sexuais que ela teve que foram muito bons. Não importa em que época da vida. Só que eles vão pensar num contexto amplo. Como estava antes com essa pessoa, o que fizeram, o que não fizeram, como estava, não sei o que, não sei o quê. O durante, como é que foi, posição, estímulo, e como terminou, como é que eles ficaram depois, o que fizeram. Quando a gente vai colhendo e com os pacientes eu vou realmente detalhando e puxando, mas como é que foi isso? O que vocês tinham feito antes? Que é bem rápida. A gente fez isso, foi nessa posição, fez isso. Mas calma, mas como é que quem puxou? Como é que foi? Né? A gente vai começando a ver as coisas que enchem esse copo do desejo. No antes, no durante e o depois. E a mesma coisa no contrário. 3 encontros sexuais que foram muito ruins. O antes, o durante e o depois. Então, quando você começa a trabalhar esse autoconhecimento, esse repertório sexual, aí você começa a pensar nessas outras possibilidades. Alguma vez, talvez se apareceu em alguma vez ou não apareceu, e aí você vai trazendo um pouco isso. Mas é ótimo trabalhar com acessórios, brinquedos e afins. Às vezes a gente pode falar em ir online primeiro, começar com os géisinhos primeiro, aí a gente fala dos vibradores, a gente vai sentindo com os pacientes. Mas a gente está tendo cada vez mais abertura para isso.
Muito bom. Ó, Paulinha, você me ajudou a refinar muito aqui e sugeriu uma técnica legal para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo e até para a gente levar para dentro da clínica. E, Afonso, eu queria fazer mais uma perguntinha aqui antes que a gente acabasse, que é... Paulinha, a gente está fazendo agora um clube do livro que é sobre conversas corajosas. E como às vezes conversas difíceis são difíceis de acontecer, afinal de contas, isso vai gerando problemas, transtornos para os relacionamentos. Tem um cruzamento sobre talvez essas dificuldades nas questões de sexualidade e as questões das conversas, dessas parcerias aqui. Você percebe alguma coisa disso no seu atendimento? Bastante, né? Como a gente falou do tabu da sexualidade, conversar sobre ele e às vezes colocando algo que você gosta ou mais algo que você não gosta que a sua parceria faça, é algo delicado mesmo, assim. Então, eu acho que em todas as conversas, um ponto importante é o contexto. Então, é muito importante a gente avaliar o momento de falar. Então, assim, de preferência, você não vai falar no momento em que, vamos pegar aqui o parceiro teve uma perda de ereção e saiu porque ficou mal, chateado. Você não vai pegar aquele momento que a pessoa está frustrada, se sentindo muito mal, ou que a própria parceria está se sentindo mal, achando que é um problema com ela, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que o contexto é um momento importante. Pode ser num contexto sexual, em algum momento que você achou que está legal, que está num contexto gostoso, ou pode ser fora do contexto sexual também, de abrir sobre isso. E eu acho que a questão da comunicação não violenta é um fator importantíssimo para isso. Então, eu preciso trazer sobre o meu sentimento, as minhas necessidades ou as minhas dificuldades e como isso poderia ser melhor para ambos, para a relação. Então, trazendo de uma forma parceira, trazendo de uma forma para a gente, para a nossa vida sexual, porque eu quero melhorar o nosso contato, porque eu quero que a gente fique bem, a gente já tira um muro da frente, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. E, às vezes, se é mais sobre preferência ou jeito de gostar ou não na cama também, tem gente que não se sente à vontade com conversas verbais, né? Falar o que gosta ou não, ficar tímido ou receoso ou não sabe como falar, eu posso mostrar sem ser verbalmente. Então, eu posso fazer no corpo do outro aquilo que eu quero que ele faça no meu. Então, eu dou essa dica, né? Faz no corpo do outro aquilo que você gostaria de fazer mais. Você quer que beije mais o corpo, vai mais beijar o corpo. Eu posso colocar a mão da pessoa no meu corpo, aonde eu quero que seja tocado. Eu posso guiar o meu corpo mais para lá, ou mais para cá, mais para cima e mais para baixo. Então, eu posso mostrar também de outras formas. Ou eu posso verbalizar: nossa, isso aqui foi muito bom. Isso aqui tá muito gostoso. Eu só reforço, fica aí, não me sai daí, eu não preciso falar isso. Eu não preciso falar o que você estava fazendo agora há pouco, estava muito ruim. Sai daí, você não sabe fazer isso aqui. Fica, não, nossa, isso aqui é muito gostoso. Nossa, aí tá muito bom. Então, eu reforçar as coisas que eu quero que a pessoa faça mais também, por exemplo. Ou não tá tão gostoso desse jeito, eu posso falar, mudar a mão da pessoa, colocar de um outro jeito, ou ir fazer uma outra coisa, por exemplo. E aí, talvez, em um outro momento, conversar sobre isso. Mas a comunicação é extremamente importante para tudo na vida sexual, não é diferente. Quando eu ouço a Paulinha, eu começo a entender um dos problemas das pessoas terem dificuldades na área da sexualidade, que você acabou de descrever uma brincadeira, né? Tem um caráter lúdico a sexualidade enorme, né? Então, assim, olha, botou a mão aqui, eu posso, não preciso dizer, não preciso formalizar, não preciso mandar um relatório, um e-mail. Eu posso simplesmente brincar, puxar a mão, fazer uma pequena brincadeira de inversão de papéis. Eu posso demonstrar fazendo o que eu gosto. Isso é muito legal, tem um caráter lúdico nessa sua orientação, né? De brincadeira. De adulto, né? Hã? Por isso que dizem que sexo é brincadeira de adulto. De fato, e a gente, quando vai ficando mais velho, a gente perde a capacidade de brincar e isso afeta até o sexo, talvez, né? Uhum. Mas em contraponto, eu também fico pensando aqui, né,
que, olha isso, a gente está falando de um momento que teoricamente é de intimidade e a gente às vezes não tem intimidade o suficiente para falar sobre aquilo, né? Total. Muito, muito interessante isso, como é isso, né? Como as conversas, às vezes essas conversas corajosas fazem diferença nos relacionamentos, enfim. E já que estamos falando disso, né, Afonso? Vamos fazer o nosso Call to Act, nosso CTA, nosso merchanzinho aqui, Afonso, porque a gente tem o Clube do Livro, né, Afonso? Que é a nossa comunidade, o nosso grupo que se encontra para ler juntos. A gente tem o nosso clube de leitura que se encontra, é isso, né? Ao vivo, né, Afonso? Para a gente poder falar, a gente tem um bate-papo com as pessoas. A gente também tem aqui o nosso Cineclubes, o Cineflix aqui, que a gente vai conversar sobre filmes também, a própria comunidade, e sempre tem um tema, né, Afonso? Um título novo aqui que a gente está lendo. Exatamente. A gente já trabalhou A Coragem de Ser Imperfeito. Atualmente, enquanto foi realizada a gravação dessa entrevista, nós estamos trabalhando Conversas Corajosas e... o mais legal da assinatura do Clube do Livro, que nós idealizamos ela para que ela fosse um espaço de autocuidado, onde a pessoa que se inscreve, ela está tomando uma atitude de reservar um tempo para participar dos encontros, reservar um tempo para ver um filme que ela gosta, reservar o tempo para fazer uma leitura e participar de uma comunidade onde ela pode ter as trocas e também pode ter todos os exercícios, todas as atividades práticas que a gente tenta tirar das leituras que fazemos juntos para o seu dia a dia. Isso aí, Afonso. Então só faltou falar o quê? Clica aqui no link da descrição que a gente vai voltar pro bate-papo agora. Afonso, eu sei, a gente queria conversar muito mais, tem muito mais que a gente gostaria de conversar aqui com Paulinha. Fica a dica para umas próximas aqui, mas a gente queria fazer aquela pergunta, né, Afonso? A pergunta aqui do Além do Consultório. Vai lá, tem as honras, Afonso. Paulinho, a ideia é que a gente fundou Além do Consultório para justamente poder sair de dentro das paredes de uma sala e poder comunicar coisas além. E com um clima diferente, né? E essas conversas, eu acho que elas continuam reproduzindo esse mesmo espírito, né? A gente está aqui batendo um papo com uma pessoa muito especializada, que é você, que as pessoas não teriam contato com isso dessa maneira, de outra forma, a não ser contratando um especialista e tudo mais, né? Só que a gente sabe também que a gente não fez isso só pelos outros. A gente quer ajudar os outros, mas a gente fez também por nós, porque tinham coisas que não cabiam dentro do consultório. Tem formas da gente falar, tem maneiras da gente construir frases, tem caminhos que a gente percorre até conseguir dizer algo mais duro ou mais difícil para um paciente, que dentro do consultório é muito necessário, mas além do consultório a gente pode se despir desses cuidados. Eu queria que você me dissesse, Paulinha, se você pudesse encarnar uma fala que fosse aquilo que você gostaria que todo paciente já tivesse ouvido, ou que toda pessoa já pudesse ter ouvido, e se você fosse se despir, no melhor sentido da palavra, de todos os cuidados que a gente tem dentro da clínica, todos os dedinhos e tudo mais, qual é a real que você mandaria no Além do Consultório para essas pessoas? Eu acho que primeiro tem alguns momentos que tem pacientes que vão transar, se relacionar com pessoas que você fala, mas por que é que você foi fazer isso com você? Por que é que você foi perder o seu tempo? Então, assim, tem horas que eu falo assim, mas por que você fez isso com você? Então tem horas que dá vontade de fazer assim, mas por que se você foi? Você sabe que ia ser ruim, que você não ia gostar, que ia ser ruim pra você, tipo, fica assim, né? Então acho que isso é uma coisa, e às vezes até a coisa tipo, vem cá, tadinho mesmo, assim, uma coisa tipo, não, eu queria te acolher, queria te dar um colo, assim. Às vezes até pra homens, assim, sabe, no sentido de, porque às vezes é muita pressão mesmo, assim, e é uma performance, uma coisa e tal, que você fala, meu, tadinho, no final das contas, assim, eu queria poder acolher aqui a pessoa e tal, mas eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, de situações que dá vontade de um choque de realidade, uma coisa, por que você fez isso com você, com o seu corpo, com a sua vulva, com o seu pênis, com o seu tempo? Foi gastado dessa forma. Nossa, que resposta maravilhosa, Paulinho. E aí a gente vai com os dedinhos, aí você fala, mas você queria? Como é que tá? Eu entendo.
né? Eu me identifico muito com você, uma coisa que eu e o Fábio a gente deve estar notando com essa pergunta, que é todo terapeuta que vem aqui conversar com a gente, na hora que ele responde isso, a gente fala, cara, a gente sente a mesma coisa. Paulinha, a mesma coisa passa pela minha cabeça, né? Do tipo, olha, você teve 19 experiências ruins com essa pessoa. O que você achou que ia acontecer na 20ª? Você realmente achou, amigão, que ia ser tão diferente assim? Então eu te entendo totalmente, Paulinho. E como a outra do colo, assim, às vezes eu falo isso para as pessoas, pô, eu atendo hoje só por videochamada, assim, pô, eu queria estar aí do seu lado, até para você mudar a câmera, assim, pô, eu queria te dar um abraço agora, e às vezes eu não falar nada. Nesse momento é só um abraço, só acolher fisicamente a pessoa mesmo, né? Faz muito sentido também. Muito bom, Paulinha. Foi maravilhoso estar contigo e acho que outras pessoas podem ficar curiosas de também ter um momento contigo. Então, assim, como que as pessoas acessam você? Por exemplo, em atendimento clínico, você tem o seu livro, agora é o momento de fazer o merchan, a gente fala assim, agora é o momento de fazer seu merchan ali, o Afonso tem o seu livro aqui, o Afonso tem o livro da Paulinha com dedicatória, né, Afonso? Então, vamos lá, como que as pessoas te acham? Qual que é a melhor maneira de, por exemplo, acessar a Paulinha aqui? Para atendimentos, né, de consultório, realmente hoje eu atendo só em terapia sexual mesmo, então só pacientes, homens e mulheres, em sexualidade. Aí pode ser pelo meu Instagram mesmo, que é o Sexplicando, né? E aí lá eu posto muito material justamente sobre sexualidade e relacionamentos, sobre esse tema também. Pode ser também com os livros, então o Sexplicando, que é esse que o Gui tem, que daí hoje só tem na Amazon, então não tem mais livro físico. Então, na só Amazon tem e-book? Ali, só tem e-book. Tem o Diversidade e Sexualidade, que é esse aqui, que ele é um formato mais revista, assim. Então, ele para educador, ou até para adolescente ou adulto, ele é formato revista, os temas têm QR Code que vão para vídeos. Tem um material de livros, vídeos e filmes para trabalhar LGBTQIA+, mulheres, racismo, todos os tipos de diversidade também. Tem os vídeos na Jovem Pan também, então no canal da Jovem Pan, no Jovem Pan Saúde, tem a série de tudo que atrapalha a vida sexual, dos vilões, e tem também uma série dos mitos sexuais também, bem legais. Então, normalmente são nesses meios por aí. E para psicólogo, supervisão clínica também. Excelente, bom saber. E para quem é meu aluno nas pós-graduações também. Tipo, eu fui. Eu ia comentar uma coisa, nesse livro da Paulinha, que agora vocês só podem comprar na Amazon, não tem mais a versão física, então eu sou uma pessoa que tem um livro raro. Tem no final uma lista de mitos sobre a sexualidade que eu acho maravilhoso, e inúmeras vezes eu pensei em produzir conteúdo para a internet usando alguns desses mitos. Obviamente, eu e o Fábio, a gente não consegue dar conta de 1/10 do que a gente gostaria de fazer, mas é muito bom, gente. Realmente, eu recomendo muito esse livro. Ele é muito bem escrito e tem muita informação de qualidade. Esses vídeos que eu estou postando até agora no Sexplicando, mas que estavam na Jovem Pan, tem todos os mitos e eu vou falando um por um em cada vídeo também, que é bem legal para usar com paciente ou para passar para pessoas e a gente se formar melhor no tema, né? Fechado, vamos deixar aqui no link da descrição, aqueles papos de internet agora, no link da descrição você vai acessar. Paulinha, muito obrigado, foi para mim esclarecedor, esclareceu várias dúvidas do meu amigo lá também. Eu vou depois contar para ele, mandar uns cortes também para algumas pessoas aqui, mas de verdade agradeço bastante pelo seu tempo, sua disposição. Acho que você falou no começo, né, quando você estava talvez um pouco tensa e ansiosa no que diz respeito a gravações, mas cara, quando você fala é isso, né, vai transbordando conhecimento com muita naturalidade, então agradeço, foi um prazer te conhecer aqui e ter acesso a essas informações também. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu também digo que foi um prazer para mim estar aqui e aceito novos convites, porque a gente tem assim, um monte de temas ainda ali para falar, porque vocês viram que eu gosto pouco e acho que eu sempre falo que é um dos objetivos de vida, desmistificar e descomplicar a sexualidade e os relacionamentos, assim, um legado. Perfeito.
Paulinha, eu não vou ficar aqui rasgando seda, porque todo mundo sabe o quanto eu gosto de você, e te admiro como profissional, mas uma das coisas que eu gosto de falar é que nós psicólogos, no final das contas, somos profissionais da esperança. E eu espero que quando a nossa conversa chegue nas pessoas, elas, pelo menos, eu acho que assim, o que eu gostaria, que eu já ficaria muito feliz, é que acendesse uma chama de esperança de que a vida sexual delas pode ser mais saudável, pode ser mais feliz, mais alegre, e isso para mim já seria a missão cumprida. Então, muito obrigado por ter batido papo com a gente hoje. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.